este é o programa Saber Direito. Meu nome é Antônio Carlos Morato e o tema é Direito Autoral. Na aula de hoje, nossa última aula, nós estivemos aqui nesses 5 dias acompanhados pela Milena, pela Maria da Gui, também pela Poliana, e nesta última aula nós falaremos do tema Regimes Especiais de Direitos Autorais. E aqueles que nos acompanham em casa ou pela internet, por meio do site YouTube, podem também enviar suas dúvidas para saberdireito@stf.jus.br e, por isso, é claro, este último encontro, esta última aula, acaba sendo extremamente importante para sedimentar aquilo que já foi visto nas aulas anteriores. O que nós vimos nas aulas anteriores? Vimos que os direitos autorais são protegidos internacionalmente, seja por meio da Convenção de Berna, que é a base de todo o sistema, seja por meio da Convenção de Roma, que garante os direitos conexos, por meio do TRIPS, também um acordo muito importante que coloca o direito autoral como comércio a partir do ano de 1994, como vimos também, e isso é extremamente relevante para a nossa análise, a convenção que estabeleceu uma declaração internacional de princípios, que foi a Declaração de Direitos Humanos de 1948 da ONU, que no seu artigo 27 protegeu simultaneamente o acesso ao conhecimento, o acesso à cultura, mas também garantiu a remuneração devida e o respeito também aos direitos morais de autor. Cabe também lembrar que nós vimos os fundamentos constitucionais, vimos que a Constituição, ainda que mencione, claro, o acesso ao conhecimento, importantíssimo, no artigo 208 e no 215, coloca, inclusive como cláusula pétrea, proteção ao autor, artigo 5º, incisos 27 e 28 da Constituição Federal. E analisamos fundamentalmente nas aulas anteriores, tanto a Lei 9.609, a que traz os programas de computador, mencionei aqui do ano de 98, porque os direitos autorais também incluem como obra protegida os programas de computador, e ainda a própria Lei 9.610, principalmente a Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais. E vimos, desde o início, quais são os direitos morais e os direitos patrimoniais de autor. Na sequência, vimos os contratos de direitos autorais e vimos ainda as limitações aos direitos de autor. Algo que, sem dúvida, enseja muita controvérsia, não é? Nós temos aqui, nessas 5 aulas, apenas a intenção de possibilitar a todos um primeiro contato. São muitas as concepções em relação ao direito autoral no Brasil. Mas o que eu posso dizer, na minha experiência como advogado e professor de direito autoral, é que o principal é que nós tenhamos os ouvidos abertos, não é? A mente aberta, principalmente, para ouvir todos os lados da questão, que, como eu salientei, é bastante controversa. Não é? E nós devemos buscar sempre um ponto de equilíbrio entre o acesso ao conhecimento e a proteção ao autor, e é isso que eu tentei passar durante todos os dias em que estive aqui. Nesta última aula, nós veremos situações específicas que recebem o nome de regimes especiais. É bem verdade que os regimes especiais, dentro da Lei de Direitos Autorais, começam por meio da comunicação ao público, que envolve a chamada gestão coletiva. Então, na comunicação ao público, podemos ter tanto a ideia de representação pública, envolvendo obras dramáticas e dramático-musicais, como também a ideia de execução pública, e aí nós temos as obras musicais, incluímos ali os fonogramas, como eventualmente, nesse caso especificamente, músicas fixadas, enfim, e temos ainda outras hipóteses, a começar pelas obras de artes plásticas, ou simplesmente no singular, obra de arte plástica. Nós vimos que as obras de artes plásticas estão inseridas na Lei de Direitos Autorais, no artigo 8º, e ali
eu mencionei que poderia ser uma pintura, poderia ser uma escultura, poderia ser uma obra de arte cinética, aquela ideia de traduzir um movimento, de traduzir profundidade, uma obra em terceira dimensão. Então nós poderíamos ter uma série de círculos, um colocado dentro do outro, poderíamos ter um mobile, sempre a ideia de movimento. Assim como a litografia, né, a possibilidade de impressão de uma determinada obra. Então não interessa a técnica artística, qualquer espécie de obra dentro das artes plásticas merece proteção do legislador. Mas há um detalhamento maior. A própria lei, no artigo 77, coloca como deve ser utilizada a obra de artes plásticas. De uma certa maneira, eu já adiantei essa discussão, mas eu gostaria de enfatizar o seguinte. O artigo 77 coloca que, salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte plástica, ao alienar o objeto em que ela se materializa, transmite o direito de expô-la, mas não transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la. E observem que há uma diferença em relação ao artigo 80 da Lei 5988 de 73. O artigo 80 fazia uma certa confusão entre o que vem a ser o suporte, que é realmente do proprietário, é de quem compra um quadro, de quem compra uma escultura, e o direito do autor, que é o corpo místico, que é como aquela pequena nuvem que eu costumo usar mais ou menos como um recurso didático, não é? Como se fosse uma pequena nuvem que acompanhasse a obra. E aquilo jamais pode ser adquirido pelo proprietário. Mas o artigo 80 ele dizia o contrário do que diz a lei atual. O artigo 80 da 5988, para registro de todos, colocava o seguinte: salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte plástica, ao alienar o objeto em que ela se materializa, transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la ou de expô-la ao público. Ora, isso não tinha nenhuma razão de ser, e esse equívoco foi consertado pela lei atual. Por quê? A lei atual justamente consegue separar de forma bem nítida o que é direito de autor e o que é direito decorrente da propriedade. Se nós imaginamos que alguém compra um quadro, isso não permite que aquela pessoa exponha, por exemplo, em uma grande exposição, cobrando entrada ou não, né, sem autorização do autor, aqueles quadros ou aquelas esculturas. Da mesma forma, não seria possível incluir em uma campanha publicitária de um determinado banco. Vamos imaginar que uma instituição financeira arrematasse um leilão aquela obra de arte. É sempre complicado discutir a obra de artes plásticas. Nós temos um direito, que é um direito patrimonial, que eu não tive condição de abordar nas aulas anteriores, mas existe no Brasil chamado direito de sequência. O que é o direito de sequência? O direito de sequência é o direito que se tem de receber um percentual da valorização relativa à obra de arte plástica. Mas essa é uma situação muito difícil de ser fiscalizada. Bom, o que aconteceu? Inicialmente vamos mencionar a origem do direito de sequência. O direito de sequência, ele parte da ideia de que normalmente quem pinta um quadro, quem esculpe uma escultura, acaba sendo valorizado, na maior parte das vezes, após a morte. É após a morte que aquele pintor ou aquele escultor é valorizado. E naquele momento em que ele se valoriza, vamos lembrar, a obra já foi vendida. A obra já foi transferida a outrem, e quem lucra? Quem é que tem a possibilidade de oferir ganhos daquele trabalho? Justamente aquele que não criou, aquele que é simplesmente proprietário do suporte. Pensando nisso, o que começou a acontecer na França, por exemplo, que acaba servindo como referência para essa situação, é um país também que valoriza muito essa espécie de obra. Muitas vezes, os herdeiros, a viúva de um pintor, né, os filhos de um pintor, ficavam na miséria e já não tinham mais quadros para vender. E nessa situação, se imaginou a seguinte solução. Bem, cada vez que a obra for vendida, existe a possibilidade de reservar uma parte para os herdeiros desse pintor.
Mas isso, claro, no nosso sistema jurídico, né, cabe lembrar, eu só relato aqui a história, o início, né, o nosso sistema jurídico não faz distinção entre um pintor que tenha falecido ou não. Mesmo em vida, um pintor pode ter o seu trabalho valorizado, é claro. Mas nós tivemos, na Lei 5988 de 73, um percentual de 20%, que foi reduzido para 5% na lei atual. Mas esses 20% da lei anterior, ou 5% na lei atual, eles dizem respeito não ao preço cheio, mas à valorização da obra. Então, se, por exemplo, nós tivermos uma obra que, pela primeira vez, foi vendida por R$10 mil, e na segunda vez ela é vendida por R$110 mil, o que se observa é essa valorização, esse plus, esses 100 mil que acabou gerando direito sobre a obra. E dentro desses 100 mil, nós poderíamos imaginar que nós temos 5%. Então, quanto o autor teria direito? A R$5 mil, ou seus herdeiros, claro, teriam direito, se ele já tivesse falecido, aos R$5 mil, diante de toda aquela situação que eu relatei anteriormente. No entanto, imaginem o seguinte, na lei de 73, ele teria direito a R$20 mil. E, como era pouco eficaz essa norma, imaginaram o seguinte, vamos reduzir o percentual, talvez os marchands, os leiloeiros acabem se sensibilizando e, com isso, essa lei realmente consiga ser observada. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Ainda que nós tenhamos uma situação em que o vendedor ou o leiloeiro sejam considerados como depositários infiéis, quando, eventualmente, não repassarem essa quantia, porque, cabe dizer, aquele valor fica só temporariamente com o vendedor ou com o leiloeiro. Mas há uma proposta dentro do projeto apresentado pelo Ministério da Cultura de reduzir esse percentual para 3% e calcular o valor cheio, ou seja, com 3% sobre o valor da obra, se nós tivéssemos esse valor de 100 mil, né, que eu mencionei, nós, imaginando, por exemplo, que, sem entrar no mérito, ele poderia ser vendido uma primeira vez por 10 mil e na segunda por 100 mil. O que é que aconteceria nessa segunda venda? Se calcularia o preço cheio, R$100 mil, 3% sobre a obra, R$3 mil para o autor. E esse sistema acaba sendo talvez muito mais simples de calcular, muito mais fácil de apurar, porque nem sempre é muito fácil verificar se houve ou não lucro, se houve essa mais-valia, essa diferença entre o preço anterior e o preço pelo qual foi vendida a obra. Às vezes até o que se alega no segundo momento é que a obra foi vendida pelo mesmo preço, que não houve valorização ou que foi vendida até por um preço menor. A proposta é que não se entre nessa discussão e que, mesmo que a obra tenha sido vendida por um valor inferior ou pelo mesmo valor, também incida a remuneração, também seja possível o chamado direito de sequência. Direito de sequência porque justamente existe a possibilidade de, nas vendas posteriores, nas vendas subsequentes, existir uma valorização. Bem, nós temos ainda no artigo 78 que a autorização para reproduzir obra de arte plástica por qualquer processo deve se fazer por escrito e se presume onerosa. Então, quando há a reprodução, e eu mencionei logo na primeira aula que o artigo 5º, inciso 27, garante ao autor o direito de usar, de publicar e também de reproduzir a obra. Aliás, é o direito básico, é o direito mais comum, o direito mais frequente que nós podemos encontrar no âmbito do direito autoral. E quando falamos em obras de artes plásticas de uma maneira geral, é claro que a reprodução pode ser um catálogo de vendas, pode ser inserido, por exemplo, em uma capa de uma trilha sonora internacional, de telenovela ou nacional, não é? Sempre a presunção é que houve onerosidade, não é algo gratuito, não pode se presumir que o autor não queira receber, o que se presume é exatamente o contrário, por quê? O autor depende daquela remuneração e por isso mesmo é que a lei parte desse pressuposto. Bem,
Um outro tema que nós temos em seguida envolve a chamada utilização de fonograma. O fonograma envolve a fixação de som. Fixação de som pode ter, eventualmente, uma música, que é a regra, aliás, né? Mas pode também incluir a fixação de uma obra literária. O audiolivro, que aliás vem se tornando muito frequente, não só em relação às pessoas que tenham uma deficiência visual, mas também em relação às pessoas que querem ouvir no seu automóvel, na sua casa, não é? Uma descrição, um livro jurídico, tem sido muito frequente o uso do audiolivro na área jurídica, para preparação para concurso, enfim, mas, de qualquer sorte, o fonograma em si, ele tem essa dupla face. Ele pode envolver uma obra literária, como pode envolver também, e aí é que é mais comum, a obra musical. Sendo obra musical, claro, não é, que é a situação mais frequente, nós vamos usar os fonogramas, pensar, por exemplo, naquela figura clássica do produtor musical, que acaba interferindo no processo, mas pensando, claro, em pessoa física de uma maneira mais evidente, mas a pessoa jurídica também colabora a seu modo. Por isso que existem direitos que são conexos do produtor musical, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Para o produtor, então, de fonogramas, para quem produz a fixação de sons, existem aí uma série de disposições legais que regulam a sua atuação. Em primeiro lugar, no artigo 80, ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em cada exemplar o título da obra incluída e seu autor, porque aí se imagina o compositor de obra musical. Também o nome ou pseudônimo do intérprete, porque existe também o contrato de fixação relacionado à atuação artística de um cantor ou de instrumentista. Então, o contrato de fixação de fonograma que vai envolver o intérprete de obra musical. O ano de publicação, porque o ano pode ser relevante para exercício, como eu já citei, dos direitos conexos, porque nós temos o ano posterior à fixação, e isso eu mencionei, não é? O seu nome ou marca que o identifique, o produtor, porque aí nós mencionamos, se for nome, imaginando pessoa física, é claro, né? Ele vai usar o nome natural, mas pensando-se uma pessoa jurídica, nós podemos ter tanto o nome comercial como uma marca. O nome comercial é registrado na junta comercial, como também nós temos as marcas registradas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, o que esse dispositivo analisa, basicamente, quando nós falamos do uso de fonogramas, é a possibilidade de que nós tenhamos autores, caso do compositor, não é? Teremos titulares de direitos conexos, como ocorre com o músico e com os cantores, com as cantoras, e temos também aqueles que são titulares de direitos conexos, e aí, como eu falei, o rol acaba sendo bem amplo, que são os próprios produtores de fonogramas. Até isso facilita muito, a própria necessidade de colocar a data, facilita muito verificar qual o ano em que aquela obra cai em domínio público. Daí a necessidade de que nós tenhamos essa previsão específica. Bem, nós vamos ainda encontrar, logo em seguida, a proteção da obra audiovisual. A proteção da obra audiovisual é muito extensa. E dentro de obra audiovisual, nós vimos que entre as obras protegidas, as obras audiovisuais incluem as obras cinematográficas e que, com base no artigo 25 da Lei de Direitos Autorais, existe a proteção ao diretor, é o diretor que tem os direitos morais sobre a obra audiovisual, mas uma série de direitos são previstos em relação a essa espécie de obra dentro do regime especial. Bem, então, em primeiro lugar, a autorização do autor e do intérprete de obra literária, artística ou científica para produção audiovisual implica, salvo disposição em contrário, consentimento para sua utilização econômica.
pode ser até que a autorização tenha sido limitada a fins educacionais, excluindo o objetivo de lucro, não é? Aí, por isso que existe, salvo disposição em contrário, que envolve tanto o autor como o seu intérprete. Às vezes isso é importante. Houve um conhecido compositor de música popular brasileira que há alguns anos foi, aspas, homenageado em um evento de moda. E ele disse o seguinte, não é? E nós poderíamos usar isso para um caso de obra audiovisual. Alguém poderia incluir num filme, por exemplo, não é? E dizer que estaria ali realizando uma homenagem. Bom, o que se pressupõe primeiro, como nós vimos aqui em inúmeras ocasiões, é que o autor concorda. O autor ele deve ser procurado, deve sempre concordar, e a presunção é de que há onerosidade. Se nós tivermos autorização para fins gratuitos, e recordando esse caso específico, não é? Aspas, foi feita uma homenagem. E se o autor determinou que aquele uso só poderia ser para fins não econômicos, não pode existir a comercialização daquele trabalho, mesmo que seja com a melhor intenção possível. É basicamente uma medida que visa privilegiar a vontade do autor e a interpretação restritiva que, como nós vimos, consta do artigo 4º da Lei 9.610 de 98. Existem outras disposições, como, por exemplo, o parágrafo 1º, que coloca dentro das obras audiovisuais que a exclusividade de autorização depende de cláusula expressa e cessa 10 anos após a celebração do contrato. Por que se coloca esse período? Porque se entende que é um período razoável para a exploração de obra audiovisual. Nós temos aí uma obra que pode ser realmente explorada por mais tempo. E, às vezes, existe a reexibição, não é? Seria muito complicado, às vezes, pensando, por exemplo, nas telenovelas. As telenovelas envelhecem, não é? Existe um certo período para aquela novela atingir um grande público. Às vezes, seja porque foi feita em outro sistema, às vezes a telenovela foi feita em preto e branco, a linguagem da época era uma linguagem diferente, então o público pode não se interessar. Então 10 anos é um período razoável para essa utilização dentro da obra audiovisual. Não é um período nem muito curto, nem excessivamente longo e está adequado a essa espécie de obra. Também nós encontramos também a necessidade que o produtor mencione o título de obra audiovisual, correspondente à obra audiovisual. Isso o professor Carlos Alberto Bittar mencionava, aliás, era uma característica própria do autor, uma prerrogativa do autor, chamado direito de nominação, o direito de dar nome à obra. É muito importante estabelecer que quem realmente pode atribuir nome à obra é o seu autor. Então, isso tem que ser respeitado cada vez que nós temos qualquer espécie de obra. Aqui simplesmente há uma particularização da regra geral no que diz respeito aqui à obra audiovisual. O título da obra adaptada e seu autor, se for o caso, assim como os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais coautores, artistas e intérpretes, e também o ano de publicação, porque, mais uma vez, nós temos como referência aquela parte geral, e nós vimos que na parte, aspas, geral, não é, existe uma previsão quanto ao domínio público. O domínio público está no artigo 44 e diz respeito às obras fotográficas e às obras audiovisuais. E o prazo é de 70 anos no ano subsequente à sua divulgação. Por isso a necessidade de mencionar a data. E cada vez que nós encontramos um filme, sempre há, ou uma telenovela, sempre há a menção à data. Por quê? Porque isso é uma obrigação do produtor. Também, o seu nome ou marca que identifique, isso abrange, claro, como eu falei, pessoa jurídica, as emissoras de radiodifusão, o nome dos dubladores, algo muito importante que foi incluído pela Lei 12.091 de 2009. E cabe lembrar aqui um detalhe bastante interessante. Porque os dubladores são considerados como titulares de direitos conexos também. Por quê? Porque são atores. Para a formação de um dublador, é necessário que ele tenha o curso de ator. Ele é um ator, ele trabalha com a voz.
E se nós formos até a Lei 6533, de 78, que é a lei que rege a atividade dos artistas e técnicos em espetáculos, inclusive o próprio ator pode realizar a dublagem, ele tem essa preferência quando o idioma é o idioma português, quando ele se expressa em seu próprio idioma, imaginando isso aqui uma telenovela. Mas, se ocorrer a venda para outros países, essa dublagem pode ser feita por outros atores. Então, aí, dublagem para o espanhol, dublagem para o inglês, para o francês, evidentemente, há a necessidade da atuação de um dublador para adaptar e possibilitar também o entendimento daquele público local. A única alternativa, claro, seria exibir a obra na forma original com legendas. Mas os dubladores, eles, quando são colocados naquela obra audiovisual, eles têm que ser mencionados. Por isso que é muito frequente em desenhos animados, às vezes quem acompanha os créditos até o final, não são todos, mas basta observar que logo após terminarem os créditos internacionais, entram ali em cena os dubladores que participaram daquele processo e os personagens respectivos. Isso é muito frequente e pode ser observado, por exemplo, em desenhos animados. Quando, então, se coloca esse rol de exigências, também nós temos que lembrar que existe para o participante da produção de obra audiovisual, isso está no artigo 83, que interromper temporário e definitivamente sua atuação, a impossibilidade de opor-se à utilização dessa sua participação na obra, nem em relação à possibilidade de que um terceiro substitua. Mas ele tem direitos quanto à parte que já foi executada. Da mesma maneira, o artigo 85 garante a quem é coautor de obra audiovisual, desde que nós falemos aqui em um gênero diverso, que exista uma utilização separada, um roteiro, por exemplo, e é uma discussão bastante interessante, porque nós vimos que no 25 coloca-se apenas o diretor, mas há essa proposta de colocar o roteirista, de voltar o roteirista a ser considerado como coautor. Então, seria possível, por exemplo, a venda em separado do roteiro por meio de livro? Sim, não há problema nenhum, nós não podemos confundir a obra literária, Campari, que é separada nesse caso, da obra audiovisual como um todo. Também, no artigo 86, direitos autorais de execução musical relativos a obras musicais, litero-musicais e fonogramas incluídos em obras audiovisuais serão devidos aos seus titulares pelos responsáveis dos locais ou estabelecimentos a que alude o parágrafo 3º do artigo 68 desta lei, que as exibirem ou pelas emissoras de rádio de televisão que as transmitirem. Esse artigo 86, que é um artigo esquecido, infelizmente, muitas vezes por quem julga, isso não pode acontecer, traz o seguinte problema. A questão central é que existe um direito, que é o direito de sincronização, que eu já falei aqui em algumas oportunidades nas aulas anteriores. Se alguém resolve colocar sua música em uma telenovela ou colocar sua música em uma obra cinematográfica, esse direito é garantido. Bem, existe uma pequena confusão dentro do judiciário em relação a dois momentos que são distintos. Por isso que é muito importante, na formação de qualquer profissional, de qualquer operador do direito, o direito autoral. Por quê? Existe o direito de sincronização, que é esse direito que é dado ao produtor, a quem organiza a obra, e quem acaba inserindo e concordando, e aí citamos os músicos especificamente, também tem direitos à chamada comunicação ao público, que está prevista no artigo 68. São duas situações completamente diferentes. Normalmente, quando a questão chega, para quem não tem contato com a matéria, para quem não teve um conhecimento prévio de direito autoral, isso acontece com os operadores de direito de uma forma geral, atinge a advocacia, atinge o Ministério Público quando tem que atuar em uma questão dessa natureza, o que ocorre é a completa, por vezes, incompreensão de que, quando há a comunicação ao público,
quem deve remunerar o autor e também os titulares de direitos conexos é aquele que é responsável pela chamada exploração comercial, como no caso cinemas. Se nós tivermos cinemas e aquele local é um local de frequência coletiva, não se confunde a remuneração anterior, o chamado direito de sincronização, que é devido pelo produtor ao autor de obra musical, com aquela situação posterior, que é o fato de que no cinema nós temos a inclusão de obras musicais. Isso se torna talvez ainda mais complicado quando nós falamos de obras audiovisuais inseridas na televisão, porque as emissoras de televisão também têm que remunerar os autores. Cabe às emissoras de televisão, cada vez que produzem uma obra audiovisual, como produtoras, claro, remunerar o chamado direito de sincronização. Mas, posteriormente, cada vez que aquele programa é veiculado, seja em um bar, seja um restaurante, nós temos ali o quê? Um local que é um local de frequência coletiva, previsto no artigo 68. E isso, realmente, para quem nunca teve contato com a matéria, parece uma dupla remuneração, mas não é. Por quê? Porque são momentos distintos e existe, claro, uma situação em que cada um irá pagar proporcionalmente. Não é? Pode existir um valor fixo, e aí existe esse valor dentro da estrutura do Escritório Central de Arrecadação de Direitos, as chamadas UDAs, não é? As Unidades de Direito Autoral, como existe também a solução por meio de percentual. Então, dentro de uma determinada emissora de radiodifusão, existe um percentual. Isso pode ser aplicável também à internet. Mas isso não discrepa do modelo geral da Lei de Direitos Autorais. E este artigo é um artigo de grande relevância para diferenciar sincronização e comunicação ao público. Bem, nós podemos falar também da utilização de base de dados. As bases de dados envolvem tanto bases de dados em meio físico, nós temos uma sequência de informações, como em meio eletrônico. Então, quem coleta, quem tem diversos dados e organiza aqueles mesmos dados, pode ser considerado como autor também. A organização, no caso da base de dados, também atribui direitos autorais. Mas esse organizador ele tem que respeitar determinados direitos que estão previstos no artigo 87. Então, o titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito exclusivo a respeito da forma de expressão da estrutura da referida base, de autorizar ou proibir reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer modificação, distribuição do original ou cópias da base de dados ou sua comunicação ao público e reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos resultados das operações mencionadas no inciso 2º deste artigo, tradução, adaptação, reordenação. Por que isso acontece? Porque nós vamos encontrar esse conteúdo como algo sempre aberto, como algo que está em constante modificação. Há um detalhe interessante que nós vamos depois analisar quando eu mencionar a obra coletiva, porque aqui é uma menção expressa a direitos patrimoniais. Mas nós podemos considerar também que a base de dados ela pode ser organizada. E aí entra, dentro de uma interpretação sistemática, um dispositivo muito importante. Qual é esse dispositivo? Uma vez mais, o artigo 5º, inciso 8º da Lei de Direitos Autorais, a linha H, que trata sobre a obra coletiva. Então, a obra coletiva, ela é organizada por uma pessoa física ou jurídica, que a publica sobre seu nome. E o nome é muito importante. Nós vimos o direito de paternidade previsto no artigo 24, tanto no inciso 1º como também no inciso 2º, e existe uma proteção muito ampla a esse direito. Então, mesmo que aqui nós tenhamos expressamente a menção a direitos patrimoniais, por uma análise sistemática, também alguns direitos morais são reservados, inclusive, à pessoa jurídica. Nós ainda podemos encontrar, na sequência, a utilização de obra coletiva. A utilização de obra coletiva, que é um ponto muito importante, eu particularmente sou
uma pessoa que se interessa muito por esse tema, eu escrevi, tem um trabalho publicado chamado Direito de Autor em Obra Coletiva, defendo um posicionamento que nem sempre é bem aceito, existem aqueles que são defensores desse mesmo posicionamento que eu tenho, outros que são detratores desse tipo de posição, não é? Claro que tudo é elogiável dentro de uma abordagem respeitosa. Eu vi alguns trabalhos que até posicionam de maneira diversa em relação ao que eu sustento, mas que são muito respeitosos. Nós podemos imaginar, dentro dessa concepção de que a pessoa jurídica possa ser considerada ou não como autora, que existem defensores dessa posição, que têm a mesma forma, a mesma linha de raciocínio que eu tenho, como nós também podemos encontrar aqueles que adotam uma concepção diversa. Desde que isso seja feito de uma forma educada, de uma forma bastante razoável, como aliás vem sendo feito, para quem não pensa da mesma maneira, isso é plenamente razoável. É importante no direito que nós tenhamos um intercâmbio de ideias. Então, nem todos concordam com a ideia de que a pessoa jurídica possa ser uma autora. Outros concordam que existe essa possibilidade. Então, a pessoa jurídica, ela, primeiro, tem direitos morais. Um dos grandes pontos, um dos pontos de discórdia em relação a quem não considerava que a pessoa jurídica poderia ser considerada como autora, era baseado na ideia de que a pessoa jurídica não tinha direitos morais. Isso nós sabemos, com o advento do Código Civil de 2002, já foi superado. Por quê? Existem direitos da personalidade da pessoa jurídica no que couber. Claro, há sempre a necessidade de adaptação. A pessoa jurídica não tem direito à vida, não tem direito à integridade física, porque isso é próprio da pessoa física ou natural. Mas existe também a possibilidade que a pessoa jurídica tenha direito à honra objetiva, ao conceito que ela possui perante a sociedade. Isso, inclusive, foi sumulado na súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. Temos também a ideia de que a pessoa jurídica pode ter direitos morais de autor, ou seja, nós temos isso claro no artigo 5º, no inciso 8º, na linha H, quando se coloca que a pessoa jurídica tem o direito de ter seu nome ligado à obra. E nós vimos isso em vários dispositivos, não é, em que se coloca, se menciona a pessoa jurídica, e aí, claro, nós já podemos resvalar nos direitos conexos. Então, nós temos pessoa jurídica como titular de direitos conexos, e isso também internacionalmente gerou discussão. Sempre há essa discussão, mas a obra coletiva é uma situação excepcionalíssima no nosso sistema. E apenas nessa situação é que a pessoa jurídica terá a possibilidade de ser considerada como autora. E aí conciliando tanto direitos patrimoniais, e aí no caso dos direitos patrimoniais não existem objeções, porque muitos que sustentam que a pessoa jurídica seria só titular derivada, usam como argumento o artigo 11, parágrafo único. Então, coloca-se pessoa jurídica como titular. Mas o artigo 11, parágrafo único, não coloca nenhum adjetivo. Não coloca, por exemplo, titular derivada. Coloca apenas titular. E nisso nós podemos entender que a titularidade pode ser originária. Da mesma maneira como em alguns dispositivos existe a menção a direitos de natureza patrimonial, também nós podemos, por uma interpretação sistemática, chegar à conclusão de que é possível acumular um direito considerado como direito moral de autor. Existe também, e aí eu entro nesses dispositivos legais, existe um detalhamento no artigo 88. Então, o artigo 88, ele coloca que ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada exemplar, inciso 1º, o título da obra, e isso é importante porque quem escolhe o título? Aí cai naquela ideia de direito de nominação defendida pelo professor Carlos Alberto Bittar. Quem escolhe o título é o autor. E se o organizador pode escolher o título, que é algo que envolve até um direito de natureza moral, nós temos aí uma clara manifestação de autoria. Além disso, a relação de todos os participantes em ordem alfabética, se outra não houver sido convencionada. Esse é um ponto interessante, um ponto curioso da nossa lei, porque
às vezes alguém pode dizer, bom, mas por que colocaram esse autor que é iniciante, às vezes que é recém-formado, que é especialista, ou às vezes que é mestrando, antes de um jurista consagrado? Bom, isso acontece em obra coletiva, nessas obras jurídicas, né, mencionando aqui as obras jurídicas, justamente pelo fato de que a regra é a ordem alfabética. E aí, quem tem a letra A, claro, vai ser na frente de um grande jurista que tem a letra Z, né? Então, por isso é que nós temos essa disposição específica dentro das obras coletivas. Ainda existe aqui o ano de publicação. O ano de publicação também é extremamente importante. O ano de publicação é relevante porque cai dentro daquela ideia que eu mencionei, de que nós temos um prazo já citado para obras anônimas e obras pseudônimas, contados a partir do ano seguinte ao da publicação. E no projeto apresentado pelo Ministério da Cultura, coloca-se também a obra coletiva ao lado dessas espécies de obras. E por que a importância da data da publicação? Porque justamente a partir do ano seguinte que nós vamos considerar os 70 anos. O que também acaba colocando por terra um segundo argumento, porque não se reconheciam direitos, aí claro, direitos de natureza patrimonial, em relação à pessoa jurídica, porque eles colocavam o seguinte, a pessoa jurídica não pode ser autora porque ela não morre. Bom, para isso nós precisamos de uma análise sistemática do direito. Por quê? O direito civil, ele reconhece inclusive direitos reais para a pessoa jurídica. De que maneira? Nós vamos encontrar o chamado usufruto. O usufruto não existe só para pessoas físicas. Nós temos para pessoas físicas e pessoas, usufruto constituído em favor de pessoa física, mas também em favor de pessoa jurídica. Quando é constituído em favor de pessoa física, existe aí a possibilidade que ele seja vitalício, de que ele cubra toda a vida daquela pessoa, ou que seja a termo. Coloca-se um prazo pré-fixado, um prazo determinado, e dessa maneira nós temos, substituindo o prazo anterior em relação ao usufruto para a pessoa jurídica, que era de 100 anos, agora um prazo de 30 anos. Então esse prazo de 30 anos máximo para a pessoa jurídica demonstra que simplesmente basta substituir a ideia de morte por um termo pré-fixado. O legislador pré-fixa esse termo e, no caso, há essa proposta, que, aliás, já era defendida por juristas do porte de Eduardo Vieira Manso, há essa proposta no sentido de equiparar as obras coletivas às obras anônimas e pseudônimas e colocar, pelo menos em relação aos seus efeitos, não é? Porque temos espécies de obras distintas, mas em relação à proteção patrimonial, nós temos essa exigência ou essa possibilidade, não é? Exigência no sentido de que existem casos práticos que demandam soluções e até hoje essa solução ela vem pela analogia. Encontramos ainda a possibilidade no inciso 4 de inserção do nome ou marca que o identifique. Esse dispositivo permite também, ao mencionar a marca, a ideia de que a pessoa jurídica seja autora, permite a identificação da pessoa jurídica, não é? Em relação à pessoa física como organizadora, não existe aí grande discussão, não existem grandes divergências, não existe um embate de ideias em relação à organização que envolva pessoas físicas. Em relação a uma outra questão, que inclusive demanda um certo conhecimento de direito civil, eu queria lembrar o seguinte: afirmou-se, quando foi discutida essa questão no âmbito da comissão que elaborou a Lei 9.610, que a pessoa jurídica e a própria ideia, a própria existência de pessoa jurídica estava calcada em um conceito que não era real, a chamada teoria da ficção. Essa teoria da ficção é uma teoria superada, em tudo superada. Por quê? A pessoa jurídica é uma realidade. Basta lembrar que o Estado é pessoa jurídica, o Estado edita leis, edita normas. E essas normas não constituem uma ficção, são, antes de tudo, uma realidade. Mas uma realidade técnica, uma realidade que envolve uma técnica empregada pelo legislador. Essas, em linhas gerais, foram as considerações em relação
a obra coletiva. Mas antes de continuar, eu gostaria de abrir para uma questão. A obra audiovisual é uma obra em coautoria ou obra coletiva? Essa é uma questão importante. Por quê? Porque existe também uma divergência atualmente, quando se discute essa questão na reforma da Lei de Direitos Autorais, a respeito de considerar a obra audiovisual como obra em coautoria ou como obra coletiva. Para quem considera como obra em coautoria, coloca-se aí em coautoria o diretor, o autor do roteiro, eventualmente nós podemos imaginar que também nós temos ali a contribuição do cenógrafo, se for um musical, do coreógrafo, não é? Na lei anterior tínhamos a menção também ao produtor. Então essa é uma questão que, conforme nós vamos ampliando, é claro que obra em coautoria é que é produzida por 2 ou mais autores. Mas há um detalhe interessante. A obra audiovisual, ela é caracterizada por sua indivisibilidade, é uma obra indivisível. Todos colaboram para a obra audiovisual. E nesse sentido, esse todo que é formado, ele conduz à ideia de que nós temos uma obra coletiva, porque é justamente o que é mais importante em relação à obra coletiva. Ela tem uma indivisibilidade permanente. Nós não podemos saber onde ela começa, onde ela termina, onde começou a contribuição de um, onde terminou a contribuição de outro. O que não ocorre, por exemplo, nas obras em coautoria. Existem, claro, obras em coautoria que são indivisíveis, mas é possível, dentro dessa coautoria, saber onde ocorreu a contribuição de um e de outro. E chega um determinado momento em que, separando-se essas muitas contribuições, não há ainda o todo. O que não acontece na obra coletiva, porque esse todo persiste. Então nós falamos da obra audiovisual como um todo, como poderíamos falar de uma enciclopédia como um todo, como poderíamos falar de um jornal como um todo, de uma revista como um todo. Então, particularmente, minha concepção pessoal é de que seria uma obra coletiva. Não sei ainda se há alguma outra questão. A obra fotográfica apresenta proteção diferenciada das demais? E como fica uma obra que não tem nenhuma contribuição artística? Esse é um ponto interessante. Nós até voltamos em uma discussão que já ocorreu numa aula anterior, e isso chama atenção, né? Porque quem é fotógrafo acaba participando de uma espécie de obra em que ele pode, sem dúvida, revelar grande sensibilidade artística. Tem fotógrafos que têm trabalhos magistrais, né, reconhecidos pelo seu talento, enfim, mas, eventualmente, nós podemos ter crianças responsáveis por esse trabalho, podemos ter fotos que não revelem grande mérito artístico, uma foto 3x4, por exemplo, né, o fotógrafo bateu uma foto 3x4. O que vai acontecer numa situação? Claro, uma situação como essa, sempre lembrando que uma fotografia que tem imagem de uma determinada pessoa, é necessária também a autorização do retratado. Não só a autorização de quem fotografou aquele trabalho. Assim como, se imaginarmos um quadro, uma escultura, uma obra de artes plásticas, também demanda o reconhecimento daquele que criou aquela fotografia. Então, por isso, o que eu queria salientar é que realmente seria temerário, seria muito complicado tentar defender um tratamento diferente da obra fotográfica em relação às demais obras. Por quê? Porque o judiciário não pode ser crítico de arte. Nós temos aí uma situação diferente a cada obra e isso geraria uma inconstância no Poder Judiciário. O que cabe ou o que deve ser analisado pelo Poder Judiciário? O Poder Judiciário ele vai simplesmente observar se cabe a incidência da Lei de Direitos Autorais naquele caso. E, nesse sentido, qualquer obra fotográfica é protegida independentemente de seu mérito artístico. Não é? Nós tivemos, nesses dias muito agradáveis, nós estivemos aqui, não é, acompanhando os alunos presencialmente e também pela televisão e pela internet, essa discussão sobre os direitos autorais, que, claro, constituem um assunto inesgotável. Aqui nós tivemos apenas um primeiro contato. Queria lembrar que existem posicionamentos distintos no nosso ordenamento jurídico. Existem pessoas favoráveis a uma abertura e outras desfavoráveis, favoráveis a uma proteção maior ao autor. Enfim, o que se deve buscar é o equilíbrio. Bem, neste último encontro, nós tratamos de vários temas, tratamos do regime especial
de direito de autor e nesse regime incluem-se as obras audiovisuais, inclui-se a obra coletiva, as obras de artes plásticas e mencionamos também na parte final, respondendo a algumas questões sobre obras fotográficas, sobre a natureza da obra audiovisual. E o que eu queria deixar aqui é um convite ao estudo de direito autoral, um incentivo a que diversas instituições no país abracem essa ideia de inserirem em suas grades a disciplina de direito autoral, como o Ministério da Cultura já defendeu, não é? E dizer que estou à disposição para eventuais dúvidas. Essas dúvidas devem ser encaminhadas ao saberdireito@stf.jus.br em nome de Antônio Carlos Morato, Direito Autoral, o tema que eu tratei durante todos esses dias, e gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco nessas aulas, todos que acompanharam presencialmente e também os que acompanharam pela televisão e pela internet, por meio do YouTube, e dizer que foi uma grande satisfação estar aqui e desejar a todos que sejam muito felizes e até uma próxima oportunidade. Obrigado.